aí, Paulinha, obrigado por vir hoje no Pipocando, minha convidada mais do que especial, porque ela tem muito tempo de podcast, quando o podcast chamava rádio. É basicamente isso. Valeu, Paulinha, por ter vindo. Quando o showbiz falha com as crianças, vira um caso de exploração financeira, assédios. A gente vai falar de setes perigosos para as crianças e muitas outras coisas. A gente vai dar contexto sem sensacionalismo e mostrar o que mudou por causa desses casos. Tudo aqui tem fonte, então bora. Bom, primeiro, galera, a gente vai falar do moleque de The Kid, que virou sensação e depois de adulto descobriu que a grana tinha sumido com os seus responsáveis, com os pais. Os pais limparam a grana do moleque. Exatamente. E a Califórnia respondeu com a Coogan Law, que hoje reserva 15% dos ganhos do menor para um trust, bloqueando, assim, esse dinheiro que é para ele, então, destinado agora para criança. Quando você vê, ele era o garoto do Chaplin. E quando você vê eles atuando, quase que não tem maldade ali, que parece um personagem de circo. Mas a gente esquece que a criança é muito pequena. E aí você vê o que ele fazia com a criancinha, ela tava gostando, ele parece divertindo, mas é meio questionável. O Charles Chaplin chacoalhava, botava eles pra lutar. Hoje você olha, é um absurdo. Mas o mais impressionante é que esse menino chega com 18 anos ou 21 anos e descobre que ele não tem nada. E quando ele foi atrás do Charles Chaplin, o Charles Chaplin falou, mano, não deu, sei lá, $10, uma coisa assim, deu pra ele. Eu acho que é bem complicado a gente pensar nisso e o ser humano tem essa mania, né? Vive a experiência pra depois ver o que vai fazer, se precisa de alguma lei ou alguma coisa pra proteger alguém. Mas as crianças, como a gente entende hoje, elas não eram assim consideradas antes. Hoje a gente subverteu um pouco isso, a infância tem uma importância muito maior. A gente, né, quer fazer o final de semana. Não, a gente quer fazer o final de semana pros filhos, né? Total. A gente quer entender como essa criança pode estar melhor na sociedade. Antes, não. Até quando a gente fala de Brasil e a gente comenta alguns programas de TV e tal, o ECA é de 1990, que protege, inclusive, o trabalho infantil. Se a gente tem uma regulamentação lá nos Estados Unidos, que é por causa do Código, tem a ver com dinheiro, no Brasil veio mais também numa questão do bem-estar social da criança, da condição do trabalho. Não se falava sobre guardar um pouco do dinheiro, até porque casos como o da Larissa Manoela... Exatamente, eu ia falar isso. Até porque as crianças estavam comprando milho na praia. Mas a Larissa Manoela foi um caso que levantou essa outra bola, tipo, até que ponto os pais podem ter essa gerência do financeiro dos filhos que são artistas. E se eles não devem ser obrigados a guardar uma parcela também desse dinheiro para que eles usem quando forem maiores, né? Tem um outro caso que é do Arnold, The Different Strokes, que processou os pais e manager por má gestão do dinheiro na infância e ganhou. Dessa vez ele ganhou, hein? Em 1993, a justiça determinou cerca de $1,28 milhão e virou aí um alerta sobre essa governança do patrimônio dos artistas mirins. Que papo é esse, Willis? Putz, ele é um menino que teve muito problema de saúde, que precisava de dinheiro pra pagar o problema de saúde dele. Ele não tinha uma questão de altura, que ele era que ele nunca envelhecia. 1,40 m, né? Exatamente. E também gastou muito mal o dinheiro, assim, comprou um fliperama. Tem histórias dele clássicas de ter gastado muito mal o dinheiro. Mas, de novo, isso de quando a pessoa fica adulta, os pais não guardaram o dinheiro. Ele era um cara que ele ganhava, em uma época, $100 mil por episódio, chega de cerca de $2,5 milhões por temporada. É uma grana. Então poderia ter sobrado um pouquinho, né? É uma loucura isso. Sim. Mas dizem que depois a vida adulta dele, mesmo com esse pequeno ajuda, né, que ele conseguiu, foi turbulenta, né? Prova de que uma reparação tardia nem sempre funciona. So Gary, what happened today? Nothing you'd be interested in. No jail time, not leaving my house, not paying any heavy fines. And now I'm just gonna go to lunch. Vamos falar do Macaulay Culkin? Eu acho que esse é o caso mais emblemático de uma carreira mirim, mal gestada e também com abuso emocional, quiçá físico, porque o Macaulay Culkin tem um horror ao pai. Acho que são 7 irmãos, é uma família grande. Ele
ficou com o pai muito, porque o pai que acompanhava ele nas viagens, nas filmagens, e ele tem um ressentimento tremendo, acho que tá há 30 anos sem falar com o pai. E era um pai desses abusivo e que treinava as crianças meio como o pai do Michael. Tanto que depois o Macaulay e o Michael viraram grandes amigos, o Michael Jackson, justamente porque os dois tinham um pai abusivo, uma família abusiva e conseguiram ali fazer uma amizade. O pai era um ator frustrado, tipo, um ator que não conseguiu sucesso. E ele até já falou isso em entrevista, que ele acha que o pai o castigava um pouco, assim, tinha um pouco de raiva dele ter conseguido, entendeu? Que era uma relação meio doentia. Assim, inveja, uma inveja, exatamente. Inveja, ele né, fala isso mesmo, tinha uma inveja de eu ter conseguido, e por isso me tratava muito mal. E que ele falou que era um pesadelo, porque o pai é quem tava com ele. Então imagina, ele saía de uma filmagem, alguma coisa, ele voltava pro hotel, tava ele e esse cara aqui. Ele mesmo fala que era insano. Oh, I haven't spoken to him in 30-something years. Oh, he deserves it too. Yeah. You know, he's a man who had 7 kids, and now he has 4 grandkids, and none of them want anything to do with him. Ele foi um caso de uma pessoa que conseguiu ainda menor de idade, com 17 anos, que os pais não mais tivessem controle da gestão financeira, né? Uma briga da justiça contra os pais, jurídica, uma criança tão pequena. Eu lembro que foi emblemático isso, de pensar, nossa, que coragem, né? Que apoio, que você tem que ter para ir contra seus pais, né? Mas no caso do Macaulay Culkin foi muito triste, porque a gente ficou acompanhando muito ele à distância. Teve a questão ali de drogas e tal, né? Ele virou um grande viciado em drogas. Assim, sempre ficou, que era uma coisa, né? Meu Deus, se perdeu na vida, que loucura. Exatamente. Mas hoje ele tá casado, tem 2 filhos, tipo, enfim, parece estar bem. So yeah, to wrap things up, and in the spirit of the holiday season, I just want to say, Merry Christmas, you filthy animals. Vamos falar aqui, na minha opinião, de um dos piores casos que aconteceu no cinema, que é o da Shirley Temple, de toda a batalha que ela abriu depois mais velha com a MGM, né? O caso dela foi um caso muito específico, porque ela foi realmente, assim, uma explosão de mídia. Na época ela ficou muito famosa, era uma época de pós-guerra, tava todo mundo deprimido, e aquela criancinha, aquela boneca de Hollywood. Tem uma história muito terrível no livro dela, que ela conta que quando as crianças não se comportavam no set, naquela época, eles colocavam elas sentadas em um cubo de gelo dentro de uma caixa preta de áudio. Era um castigo. Caramba, que específico, né? Mas não dá nem pra inventar uma coisa dessa. Não dá nem... É tão específico que deve ser verdade, né? Mas era tipo assim, as crianças eram torturadas, né? Eram obrigadas a trabalhar. You got put on the ice in the black box several times. What did your mother say? The mothers weren't allowed on the set then. This, of course, this was against the rules. Incidentally, I'm not afraid of the dark and I still like ice. No problem. E a Shirley também foi um caso de quando ela chegou nos 21 anos, não sobrou nada na conta dela. Torraram a conta dela. E ela, até porque antes dela ficar famosa, ela fez aquele curta que são crianças vestidas de adulto, onde ela faz uma garota do job, só que um bebê. E assim, tudo de muito mau gosto. Numa época onde, dizem, né, aí a gente tentando avaliar com o olhar da época, que era um pós-guerra onde todo mundo tava muito triste. E aí esses curtas eram pra alegrar as pessoas, numa época onde, tipo, ninguém tinha muita noção. Nossa, nenhuma noção, né? Da vida, né? Meu Deus do céu. A própria Shirley Temple falou de tudo isso, desses curtas, virou embaixadora na vida adulta em relação à sexualização e também a essa questão da adultização, né? Que ela deu a volta por cima, crianças. Né? Os adolescentes lá na MGM, eles tinham que encarar uma dieta rígida, eles tinham que tomar estimulantes e sedativos para aguentar a rotina. Dizem que, tipo, anfetamina era dado para as crianças, então as crianças eram, né, drogadas. E no caso dela, virou dependência química, que depois marcou a vida dela e é um clássico hoje de abuso médico, porque ela conta que ela tomava as pílulas da MGM, que eram as anfetaminas, para não dar fome, e ela continuar magra. Então é um caso assim bem... A gente tem o caso clássico que é da Elizabeth Taylor, que quebrou as costas quando ela fez o National Velvet. Ela tinha 12 anos, né? Caiu do cavalo e se ferrou pra vida inteira. Cara, é muito louca essa história, porque você assiste, né, esse filme e tem cenas perigosíssimas da menina voando no cavalo com 12 anos de idade. Tipo, tava na cara que ia dar uma merda. E depois ela falou que ela ficou
com dor a vida inteira. Acidente de trabalho existe, mas tem coisas que é o que você falou, é o clássico vai dar merda. Botar a menina de 12 pra cavalgar. Meu Deus do céu. Amor, vai acontecer algum tipo de problema aí. No caso dessa cena, né, ela foi importante para depois criarem protocolos mais rígidos para o uso de dublê. Hoje em dia, o dublê ele é muito usado. O ator não corre só risco, o Tom tem Cruise sindicato. Que não quer, né? Ele é do contra, só ele que não quer. E se ferra toda vez, né? Ele Nossa, já falou ele é quanto ele muito se louco. machucou Pra nas quê? cenas e que ele tá sempre ferrado. Bom, vamos falar de outro caso aqui, Paulinha, que é O Exorcista, onde a atriz lesionou a coluna, que rolou num take com a cama mecânica. E aí, isso foi algo que refletiu na saúde dela por vários anos. Cara, eu acho que isso é muito mais comum do que a gente imagina. E a gente tem a Blair detalhando esse acidente no documentário e em entrevistas recentes também. That's the footage I use in the movie where I'm crying my eyes out because they are brutally damaging my back. Nesse aqui, galera, que são os bastidores de Twilight Zone, esse aqui é um absurdo, né? Um helicóptero caiu e matou Vic Morrow e 2 crianças. Não, isso aí foi trágico. Absurdo, muito pior do né? que qualquer episódio de Twilight Zone. Não, você imagina isso acontecer no set. Gente, isso é muito tenso. E de Twilight Zone ainda é mais Pois tenso ainda, meu Deus. O interessante é que os responsáveis, eles foram absolvidos de homicídio culposo com a intenção de matar, mas eles admitiram que a contratação das crianças era ilegal. Mas esse caso acabou mudando o protocolo de segurança com efeitos e uso de aeronaves. Mano, é o que Entendeu? você falou. Tem Dá que um problema. Não, Hollywood começou assim na loucura. Ô, o cara quebrou o pé, seguro. É, gente, agora, quando a pessoa vem, se ela quebrar o pé, a gente vai dar uma tala pra ela. Morreu de bom? fome, precisa dar almoço. Meu, Hollywood é insano. Eu acho que era muito assim. About 200 of Vic Morrow's relatives and friends gathered at Hillside Memorial Park in Culver City today, not only to mourn his death, but to celebrate his life as well. Ironically, the wrap-up party for Morrow's last film was to have been today. Morrow and the 2 children were killed during filming of the last scene to be shot, and producers say the film is complete. Bom, tem uma pessoa aqui que é clássica, né, que é a Brooke Field, que dos 11 aos 12 anos fez um filme que eu acho horroroso, é o Pretty Baby, que tem uma coisa assim que é meio apito de cachorro pra pedo, sabe? Não, a Brooke Shields, ela é, assim, muito icônica. Bom, primeiro que Lagoa Azul, se você não viveu, né, a sessão da tarde com a Brooke Shields. Mas também sendo sensualizada. Você não é da mesma idade, mas completamente, ela tinha 14. Eu me apaixonava por ela. Não, todo mundo se apaixonou por ela. Eu acho que quem era jovem e quem era adulto, que acho que é aí que tá o problema. Ela tinha 14 anos quando ela fez. Claro. Quem contracenou com ela, eu acho que tinha 22. Mas então, só ali já era esquisito. Você sabe desse filme, Paulinha, que ela fez? Foi o primeiro? Sim, que ela faz uma prostituta. Isso, e que assim, esses filmes que... E ela tinha 11. I'm glad it's you. Why are you glad it's me? Well, you look nice and you have a nice chest. É insano, né? É insano. Então, assim, o filme ele usa essa desculpa, né? Como depois a gente tem Lolita também. Não, a gente tá retratando uma coisa que acontece. E eu acho que realmente acontece, Bruno, infelizmente. Então, assim, tá retratando a realidade, mas eu acho que hoje, por exemplo, um recurso seria pegar uma menina que é maior de idade, uma Clara Castanho, que consegue fotografar mais jovem, porque o que eles fazem nesse filme é exatamente o contrário. Eles pegam uma menina de 11 e ela tá maquiada, assim, pra seduzir um adulto, né? Só que a Brooke Shields, ela sofreu abusos de todos os lados que você puder imaginar, e hoje ela fala muito sobre isso, porque a mãe explorava ela. Ela tinha uma relação péssima. E ela virou um ícone sexual infantil. Sim. Tipo, a partir do primeiro trabalho dela, ela fez outros trabalhos, inclusive é uma campanha da Calvin Klein super polêmica. É verdade. Onde falava, tipo, sabe o que tem entre a calça... Não tem nada entre eu e o meu jeans Calvin Klein. You want to know what comes between me and my Calvins? Nothing. Calvin Klein jeans. A Brooke Shields também tem as fotos que ela fez com 9 e 10 anos, pelada, maquiada também como adulta, que foram guardadas e que depois o cara lançou essas fotos quando ela tinha 15 anos, que depois dela fazer Lagoa Azul. Caramba. E aí ficou assim, foi foda, porque ela falou, nem tinha contexto na época do que ela estava fazendo e acabou exposta com fotos
de criança. Caramba, numa época que não era nem internet, né? Era Gente, exposta é uma loucura. Ela nacionalmente. tinha, sei lá, 11 anos quando ela fez as fotos. Absurdo. And he waited till I was famous to do it too, which was just gross. But you know, nowadays, the norm is different. If you went to court now, they would say, this is kiddie porn. There's no way this guy's allowed to release it. But back then, they were like, fuck you, Brooke Shields. I lost. Recentemente, galera, bombou um documentário, né, Pesadelo aí da Nickelodeon, que mostra relatos de um ambiente tóxico e de condutas impróprias na época do Dan Schneider. Drake Bell revelou ser vítima do Brian Peck e foi condenado em 2004. I often look back at that time and wonder how in the world I survived. I remember all of the abusive events. Esse documentário, ele é chocante porque ele traz um cara que é um predador, ele procura um espaço onde existem vítimas para ele predar, para ele buscar. E na Nickelodeon foi isso, foi um grande celeiro. Agora, o que foi muito difícil é que à medida que houve denúncia contra esse cara, ele era uma pessoa muito poderosa, tinha trabalhado com muita gente, então teve várias cartas escritas em intenção, tipo, validando de que ele era uma pessoa boa. E isso foi muito foda para as vítimas, que eram pessoas públicas também, eram crianças na época, teve aquela contra de fazer, enfim, processo de difamação e tal. Então, assim, foi super delicado, mas a gente sabe que era treta ali o negócio. Atores, galera, como por exemplo Alexa Nikolas e Daniela Monet também falaram de sexualização e de abuso nos bastidores, né? Mano, isso chocou o público, né? Que absurdo. Sorry, just as a mom, like, if my daughter was ever put in that, it's gross. Esse caso que a gente vai falar, que é da Janet McCurdy, desse livro I'm Glad My Mom Died, vai ser adaptado agora. Então a gente vai poder ver, vai ser a Jennifer Aniston que vai fazer a mãe dela. Muito louco. Vai fazer uma vilã. Muito louco. Porque é mais um caso de mãe difícil, manipulando a carreira da filha. Ela fez iCarly, enfim, vários produtos aí que muita gente acompanhava. Sim. E o título é foda, né? Tipo, tô feliz que minha mãe morreu, é meio pesado. Muito pesado. E ainda dizem que teriam oferecido pra ela, tipo, $300 mil pra ela ficar em silêncio sobre um cara aí que ela apelidou, um chefe, né, que ela chama que é o The Creator. Pois é, não é tão difícil de descobrir, você dá um Google e sempre fica como alerta, né? Acho que quando a gente vai falando desses assuntos também, as próprias crianças, os próprios adolescentes vão entendendo um pouco melhor, que nem, né, o Felca fez lá o vídeo. Vai tirando um pouco dessa mística, né? E as crianças né? entenderam um pouco mais. I think my mom encouraged and conditioned my anorexia because both she thought that it would in some ways help my career and also because it served her goal of keeping me young and under her influence. Depois do ET veio a infância no Nightlife. Drogas muito cedo, galera, internação aos 13 e aos 14 ela se emancipou. O que quer dizer isso? Se ferrou, né? Ah, Drew Barrymore, acho que é a história... Sei lá, é a jornada do herói, porque a Drew Barrymore se ferrou muito, começou muito cedo ali no ET. Só que aí ela entra de um jeito, num tempo em que não tinha nenhuma regulamentação, Total. que era realmente uma loucura. Então, é isso, começa a fumar cigarro com 11, com 12 fuma maconha, com 13 cheira cocaína, vai em balada, tipo, tem foto dela na balada com a galera, tipo, pegando fogo. Depois de adulta, ela fala disso com muita franqueza, né? E depois ela deixou um alerta em alguns programas onde ela fala sobre essa vida precoce dela, né? Don't you think if your mother had been more equipped, if she had just sat you down and said, Drew, why are you so angry? What's wrong? You know, I think she created a monster and she didn't know what to do with the monster. Ela até é uma das celebridades super vocais, não a respeito também só disso, mas até do celular, sabia? Da entrada na tecnologia. Ela vê do mesmo jeito como algo muito perigoso, Sim. que tem que se tomar bastante cuidado, exatamente Sim. pelo que aconteceu com ela. E esse lance de rede social, de comparação, né? Que é uma certa
experiência com fama, que é o que ela sentiu na pele muito fortemente em Hollywood e que a gente experimenta de alguma forma também através das redes sociais. É uma janela pro mundo. E que a criança não tá pronta pra lidar com esse feedback todo, nem positivo e nem negativo. Nem com essas oportunidades que podem aparecer, e oportunidades no sentido de a criança tá encontrando um mundo onde não tem a monitoria dos pais, e é complicado. É isso, a democratização dos meios democratizou esse tipo de coisa também. Ok, thank you. Pessoal, não dá pra resumir aqui em alguns itens a quantidade de pessoas que foram abusadas ou passaram por problemas lá em Hollywood. A gente teve que selecionar algumas histórias. E cada vez tem surgido mais histórias ainda de relatos de pessoas que sofreram algum tipo de abuso na televisão, no cinema, na internet. Agora ainda tem a internet. Se você lembrar de algum caso, coloca aí nos comentários também, sugere documentário, filme. Eu acho esse assunto super importante. Quanto mais a gente se informar e entender essas mecânicas, eu acho que também é uma forma da gente proteger não só os nossos filhos, eu tenho 2, né, mas também a sociedade, pra gente ficar alerta, ficar olhando, porque como eu falei, nem sempre é má intenção, às vezes é falta de informação mesmo e de, enfim, entendimento de como as coisas funcionam. Paulinha, obrigado, foi muito legal te receber aqui. Foi sim, eu amei. Gente, espero que tenha sido. É isso aí, onde o pessoal te acha? Bom, eu tô aqui no YouTube no @totalmente canceladas com a Dani Taranha, sempre ao meio-dia, terças, quartas e quintas, e também às 18 horas no canal do Paulo Matias falando de True Crime, é por isso que eu tô entendendo das leis aí, acompanho caso a caso, e no Instagram, que eu acho que é o melhor jeito, né, por enquanto, que é a central, que é @PaulaCarvalhoJolie. Valeu, Paulinha, é nóis, valeu.